Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre o campeão peso médio do UFC, Israel Adesanya, e sobre Chael Sonnen, ex-atleta do UFC, que tem um canal aqui no YouTube, e eu já fiz alguns vídeos, né, falando a minha opinião sobre a opinião do Chael Sonnen em alguns assuntos. A maioria dos vídeos que eu trouxe eu acabei discordando dele, mas dessa vez eu tenho que trazer uma declaração que eu concordo e eu quero aproveitar não só para ler a declaração dele, mas também para falar o que eu tô vendo recentemente aí nos sites de notícias de MMA, também em comentários em redes sociais e tal, e é um negócio que vem me incomodando um pouco, então eu vou aproveitar para emendar tudo nesse vídeo aqui. Então, vamos por partes, né? O que aconteceu? O Chael Sonnen fez uma declaração, um comentário sobre justamente as pessoas que estão criticando bastante o Adesanya recentemente. E ele falou isso aqui: toda essa coisa está sobreposta pelo fato de Adesanya versus Pereira ser a luta número 1 que eu quero ver no esporte neste momento. Se ele está lutando abaixo, se ele é tão horrível, se nós todos estamos tão chateados, como ele vai para a maior luta que o esporte pode fazer? Essas coisas, elas não se encaixam. Então, o que nós estamos realmente fazendo aqui? Nós estamos vendo excelência e estamos tentando bater nele da única forma que sabemos, verbalmente. Nós estamos tentando ferir seus sentimentos porque nós não podemos vencê-lo dentro de um cage. Bom, essa foi a declaração do Chael Sonnen e eu concordo com ele. E o que está acontecendo? O que eu observei que está me incomodando e eu decidi fazer esse vídeo aqui, trazendo, claro, também a opinião do Chael Sonnen, que dessa vez eu concordo 100% com ele. Do nada, né? Meio que assim, do nada, começou uma chuva de críticas muito maior do que tinha antes em cima das performances do Adesanya. O Adesanya já teve performance chata? Teve, contra o Yoel Romero, por exemplo. Foi uma performance chata, não foi uma performance empolgante. E eu, inclusive, fui um dos que criticou aqui. Mas agora, ele lutou contra o Cannonier, uma luta que foi uma luta normal, né? Uma luta não foi emocionante, né? Eu mesmo falei isso aqui também. Mas isso não justifica, na verdade, o que estão falando dele, né? Porque ao mesmo tempo que estão criticando que ele não é um campeão emocionante, estão fazendo um monte de notícias sem sentido nenhum, né? Notícia não, um monte de matéria, né? Sem sentido nenhum, falando que ele é o cara, é o lutador mais chato de todos, é o cara que menos nocauteou e menos finalizou, não sei o que lá. Essa matéria foi a mais engraçada, né? Colocaram lá, Israel Adesanya é o campeão, o segundo pior campeão em quantidade de nocautes e finalizações. Só que aí se você for ver a fundo, né? Esse número entre todos os campeões, sabe quem tá empatado com a Adesanya? O Kamaru Usman, que é o primeiro peso por peso, e o Volkanovski, que é o segundo peso por peso. E adivinha quem é o terceiro? O próprio Adesanya. Ou seja, os três principais campeões, os três melhores peso por peso, estão na mesma posição em nocautes e finalizações, até porque se nocaute ou finalização fosse sinônimo de qualidade, o Saint-Pierre não ia ser quem ele é, entre outros atletas. Então assim, se você quer criticar o Adesanya na base do entretenimento, né, tipo, a luta com o Romero não foi boa, a luta com o Cannonier não foi boa, vamos supor, né? Ok, você tem esse direito de dizer que não foi a luta de maior entretenimento. Agora, tem muita gente usando tudo isso, né? É um campeão chato, ele não é tão bom assim, não sei o que, não sei o que lá. Só que na hora de falar que ele vai enfrentar o Poatan, falam que vai ser a maior luta do mundo, que é o que o próprio Sonnen falou. Então assim, você tem que se decidir se o Adesanya é ruim, só faz luta chata, só corre, não sei o que lá, ou se ele é muito bom e vai fazer uma super luta com o Poatan e a luta que vai vender pra caramba. Então assim, é realmente uma... Começa a ir pro hate, sabe? Quando perde a lógica do argumento e começa a ir pro hate. Então, seguindo nesse argumento das matérias, né? Eu também vi gente falando, né? Vi postagem, enfim, um monte de lugar. A galera falando, o que vocês preferem, né? Tipo, o Adesanya, com as últimas lutas que ele fez, ou o Charles, né? O que foi melhor, não sei o que lá. Tipo, na questão do entretenimento, é óbvio que o Charles foi mais interessante, as últimas 3 lutas, né? Por quê? Porque ele tomou knockdown, aí ele virou a luta e não sei o que, foram lutas mais emocionantes na questão do entretenimento. Agora, quem venceu de forma mais tranquila, né? Quem apanhou menos e ainda assim foi campeão, venceu a luta, foi o Adesanya. Então, o que a gente tem que pensar é que o lutador ali não está só ali dentro pelo entretenimento. O entretenimento é uma grande parte do evento, mas o cara tá ali pelo esporte. Inclusive, foram palavras do próprio Adesanya. Ele não tá ali pra ficar só apanhando, né? Pra deixar a luta mais legal. Se ele precisar fazer a luta mais morna, mais controlada pra apanhar menos e ele bater mais, isso é bom para a saúde dele e é
bom para ele diminuir as chances de uma derrota e manter o próprio cinturão. Então, assim, faz sentido que o cara lute dessa forma. É a mesma coisa de falar que o Khabib fazia não sei o que lá, porque o Saint-Pierre fazia a luta chata. Sim, mas o Saint-Pierre fazia a luta chata e por isso que ele teve a longevidade que ele teve, ficou tão bem da forma como ele esteve. O próprio exemplo disso também é o Justin Gaethje. Justin Gaethje fazia lutas muito mais emocionantes do que ele faz hoje, só que ele percebeu que estava custando muito caro para a saúde dele e para o próprio cartel, porque ele vinha com um monte de derrota. Ele começou a se controlar, ou pelo menos tentar se controlar um pouco mais, e ele começou a perder menos, né, do que ele estava perdendo logo que ele chegou ali no UFC, e de maneiras menos até contundentes, né, de quando ele chegou, e começou a chegar mais longe, disputou o cinturão e etc. Então, ainda assim ele faz lutas interessantes, mas começou a se controlar. Então, esse argumento, né, da mesma forma que o Sonnen abordou aqui, de querer diminuir o Adesanya, a qualidade dele baseado em entretenimento, não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que o Adesanya, por exemplo, errou quando ele, antes da luta com o Cannonier, colocou a expectativa de todo mundo lá em cima, dizendo que ia ser uma luta excelente, que ele ia ter uma performance não sei o que lá, que ele ia vencer ainda mais fácil, tal. Então, é lógico que ele falou isso pra vender. Mas aí quando o cara fala isso e entrega uma luta morna, como ele entregou, não acho que foi uma luta ruim, mas uma luta morna, as pessoas vão criticar. E isso é normal. Agora, é engraçado como as pessoas confundem, é isso que eu tô querendo dizer, confundem o entretenimento com o esporte. Então, o cara, por ser campeão e dominante como ele está sendo, limpando a categoria, não sei o que lá, por que que ele tá sendo dessa forma? Porque ele está priorizando o plano de jogo dele, a estratégia dele, até a saúde dele, e não o entretenimento em si. Né? É claro que ele poderia entrar ali e trocar porrada que nem um louco e todo mundo gritar e vibrar e não sei o que lá. Só que isso vai custar a saúde dele e provavelmente pode custar o próprio título. Então o cara luta de maneira inteligente. E o que eu tava querendo dizer aqui os maiores campeões que mais defenderam cinturões e tal, os caras têm como principal estratégia ali ser caras conservadores, né? Vão ter exceções, lógico, sempre tem exceção. Mas a maioria deles a gente vê que são caras como Kamaru Usman, Volkanovski, o próprio Adesanya, um George St-Pierre, né? Até mesmo um Demetrius Johnson, são caras que são estratégicos, o cara não vai no nível que ele tá, com todo mundo atrás dele ali, né? Todo mundo traçando plano de jogo contra esse cara, o próprio John Jones também, que muita gente começou a criticar na mesma onda. O John Jones não nocauteia e não finaliza mais como era antes, agora é tudo na decisão, agora é tudo não sei o que lá. O cara é o alvo, todo mundo começa a fazer plano de jogo contra o campeão, então é natural que o cara tem que ser o mais conservador. Inclusive, eu acho, e já falei várias vezes aqui antes das lutas do próprio Charles Oliveira, e torci para que ele fosse mais conservador. Porque eu até jogo a pergunta para vocês. Vocês preferem ver o Charles entregando lutas legais e emocionantes, como ele vem fazendo, mas correndo sempre risco de perder o cinturão? Ou vocês preferem que ele seja mais estratégico, se coloque menos em risco, para manter o legado dele cada vez maior e defendendo o cinturão cada vez por mais tempo? O que vocês preferem? Então, eu, como torcedor do Charles, prefiro que ele se coloque em menos risco, por consequência, possa fazer lutas menos emocionantes, mas que ele seja dominante na categoria, quebre recordes, seja o número 1 peso por peso. Então, o Adesanya está mais ou menos nesse dilema, né? Ele se expõe para fazer luta emocionante, para todo mundo aplaudir, como ele disse, né? Um monte de gente bêbada que estava lá assistindo, que fica na cerveja desde a primeira luta, aplaudir e achar legal, ou ele se preocupa com a própria saúde e em manter o cinturão. Então, eu, de novo, gosto sempre de pontuar entretenimento e esporte. Eu gosto de quando tem entretenimento puro, aquelas lutas que são guerras e tal, não sei o quê, mas eu também admiro o cara que é extremamente cerebral para manter a saúde e o título. Né? Então, sei lá, eu particularmente acho que tem que ter até mesmo esse equilíbrio. E dá para o cara fazer luta boa sendo estratégico, né? E às vezes, inclusive, as pessoas também acho que já esqueceram, né? Porque quando vão fazer esse tipo de matéria que é tendencioso para criticar um cara, porque agora o brasileiro Poatan tá muito bem e tal, então começa a atacar um monte de pedra no Adesanya. Mas esquece que o Adesanya fez luta do ano contra o Kelvin Gastelum. Luta do ano. O Adesanya nocauteou o Borrachinha, o Adesanya nocauteou o Robert Whittaker, né? Então, é a mesma coisa que aconteceu quando o Charles foi campeão. Todo mundo pegou e virou o canhão pro Khabib. Ao invés de só elogiar o Charles e se preocupar com ele, o pessoal pega um cara que tá aposentado pra atacar pedra nele e falar o quão ruim ele é, porque o Charles é muito melhor. Então, as pessoas têm que parar de sempre fazer isso, né? Pra você elogiar um, automaticamente, na cabeça das pessoas, você tem que criticar o outro. Então, pra eu elogiar o Poatan, eu tenho que tacar pedra na Adesanya. Pra eu elogiar o Charles, eu tenho que tacar pedra no Khabib. Tipo, pra eu elogiar
tacar, sei lá, uma reta, eu tenho que tacar pedra no John Jones. Então, tipo assim, não existe essa lógica. Você pode gostar e achar os dois bons. Já parou pra pensar nisso? Até porque se você acha a maior luta da história Poatan e Adesanya, quer dizer que você também gosta ali do outro lado, né? Ou a maior luta da história só porque um cara é muito bom e o outro é um lixo. Então, eu sei lá, eu fiz esse vídeo, né, justamente pra falar isso, porque isso me incomoda, né? Eu gosto muito do Poatan e eu gosto do Adesanya. Eu gosto muito do Charles e gosto do Khabib, entendeu? Eu gosto do John Jones, eu gosto do Marreta. Então, tipo, não precisa ser preto no branco, né? Se eu gosto desse, eu tenho que odiar esse. Parece que tudo é assim, né? O mundo é binário. Então, os dois são muito bons. Eu acho que o Poatan, como ele disse, vai entregar uma luta dura para o Adesanya, vai fazer ele lutar. Assim como o próprio Adesanya, quem assistiu o Adesanya e o Poatan, o Adesanya foi agressivo. O Adesanya manteve o jogo dele, claro, de ser um contragolpeador e tal, mas ele colocou até mais volume, dependendo do round que você olhar ali, ele teve até mais volume do que o próprio Poatan. Então, assim, eu acho que vai ser uma luta excelente e eu acho que, inclusive, você desvalorizar o Adesanya vai tirar o mérito do cara que ganha dele. Então você tem que valorizar o Adesanya, você tem que reconhecer o talento dele, porque quando o Poatan ganhar dele, que provavelmente vai acontecer, isso enaltece a vitória do Poatan, né? Se você fala que o Adesanya não é tão bom assim, o Adesanya não sei o quê, o Adesanya não sei o quê, aí você tira o brilho da vitória do cara, entendeu? É mais ou menos isso que eu queria dizer aqui, mas comenta aqui embaixo a sua opinião. Dessa vez concordei muito com o Tio Sonnen, deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!